Meus amigos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado e eu ajudo advogados a atuarem em juizados especiais cíveis sem cometerem nenhum erro no processo, mesmo que sejam iniciantes. Hoje, eu trouxe um tema aqui para vocês que eu espero que você esteja realmente atento a cada palavra que eu vou dar aqui nessa aula, porque é um tema que surgiu, inclusive, em uma aula, em um dos encontros da mentoria dos meus alunos na semana passada. Né? Nunca mais sofra para encontrar bens do devedor no juizado especial cível. E esse tema, ele está sempre na ordem do dia. Está todo mundo preocupado, enfim, né? Como é que eu vou encontrar bens do devedor? Que problema a execução trava? E eu quero saber aí se tem alguém vivendo essa experiência, vivendo esse problema agora, né? Ou conhece alguém. Professor, olha, encontrar bens do devedor é um problema para mim, isso está tirando meu sono, está complicado, trabalhei tanto, firmei lá o contrato de honorários no êxito e agora eu não tenho condição de encontrar bens do devedor, meu cliente no prejuízo, eu não sei o que fazer. Né? E esse Fernanda Martinez está aí com esse problema. Quem está com esse problema exatamente agora? Talvez essa aula aqui não ajude, mas isso aqui vai trazer algo para evitar que isso aconteça com você novamente. O que acontece? Né? É muito comum, né, que você... É muito comum, não. É muito comum, eu vejo lá fora. Advogados buscando uma forma de encontrar bens do devedor. O processo correu bem, correu tranquilo, transitou em julgado depois de algum esforço, talvez com recurso, talvez não, enfim, e aí você passa para a fase de cumprimento de sentença, de execução, e não encontra bens do devedor. E aí você vira um especialista em todos aqueles sistemas de busca de bens do devedor, Sisbajude, Infojude, todos esses sistemas Jude, e aí busca auxílio do juiz. Às vezes o juiz ele não quer autorizar uma busca em um desses sistemas, porque no juizado alguns entendem que não é da filosofia do juizado a utilização desses sistemas. Muita gente passa por essa dificuldade. Né? Mas o que eu quero, a grande lição dessa aula daqui é que encontrar bens do devedor não é o seu problema. Anota aí. Encontrar bens do devedor não é o seu problema. E por que não? Porque o problema real é outro. O problema real é outro. A grande maioria dos meus seguidores, dos meus alunos também, é de advogados autônomos, jovens advogados. E você, como advogado autônomo, como proprietário de um pequeno escritório, você tem a oportunidade de escolher os processos em que você vai atuar. E é nisso aí que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque eu acredito que quem sofre com esse problema num universo em que tem uma abundância tão grande de processos é porque o advogado está se posicionando errado. Você, como advogado, certamente não está escolhendo os processos em que você vai atuar. Talvez você esteja buscando processos, qualquer um que aparece para você, ou você não sabe escolher. Ou talvez você acredite ainda hoje que você não pode escolher os processos em que você vai atuar. E por que que... E como foi que isso chegou? Como é que isso chegou no meu foco? Como é que isso chegou no meu radar? Semana passada, a gente teve um encontro dos alunos da mentoria Prática Vencedora. Os alunos, a cada 15 dias, a gente tem encontros ao vivo, onde eu apresento conteúdo novo, atualizado, e também dou a oportunidade para tirar dúvidas e para ter discussão, né? Realmente a oportunidade da gente ter aí uma forma de entrosamento dos alunos e uma chance deles terem um acesso
mais fácil a mim. Então, na aula, no encontro da mentoria, eu percebi que um aluno meu em especial, inclusive um ótimo aluno, um aluno preparado, ele estava com muito interesse, né, ele demonstrou muito interesse em, professor, como encontrar bens do devedor, como é que eu faço? E ele já dominava diversos sistemas de localização de bens. Ele estava buscando uma forma lá, todos esses sistemas, Sisbajude, Infojude, toda a forma de colaboração do juiz, ele já tinha buscado, e aí ele começava a junta comercial, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, penhora no rosto dos autos. De tudo isso, ele mesmo já tinha comentado comigo. Quer dizer, ele já estava num nível muito maduro de conhecimento de como investigar bens do devedor. Meus amigos, chega num momento em que localizar bens do devedor é muito mais um papel investigativo do que jurídico. E isso não é para ser um problema seu, não é para ser uma preocupação sua. Não é para ser. Se você está aqui, se você me segue, se você é meu aluno e aplica o método Prática Vencedora, você não tem que estar preocupado com isso. Encontrar bens do devedor não deve ser um problema para você, porque o trabalho deve ser feito muito antes do ajuizamento da ação, muito antes da prospecção do cliente. Na verdade, no seu posicionamento. Os grandes litigantes são também as maiores empresas do país. Coincidência ou não, a grande massa dos réus nos juizados especiais cíveis são as grandes empresas. São bancos, são empresas de telecomunicação, planos de saúde, o pessoal do varejo, as empresas do varejo. E você acha que você vai ter dificuldade de encontrar bens dessas empresas? Imagina só que você, no universo, eu já falei aqui e não canso de repetir, a maioria das ações do país inteiro estão nos juizados. E a grande maioria das ações nos juizados são as ações de consumo. E agora vem o terceiro degrau disso. A grande maioria das ações de consumo são dos grandes litigantes, que são as grandes empresas do país, que você não vai ter dificuldade de encontrar bens dele, não. Você vai mandar um Sisbajude e pronto. Está lá dinheiro penhorado. Você acha que você vai ter dificuldade de encontrar bens de um banco? De uma seguradora? Bens não, dinheiro. Dinheiro em conta. Para você penhorar no Sisbajude e no próximo passo você já recebeu o seu alvará. Então perceba que você que tem a oportunidade de escolher, e você tem, como é que você se apresenta no Instagram? Você se apresenta como um advogado do consumidor? Você já escolheu as ações em que você vai atuar? Porque você não precisa ficar pegando, deixa isso para quem não me conhece, para quem não está aqui com a gente, para quem não é meu aluno, para quem não entende que hoje você pode prospectar seus clientes da forma que você quiser. E isso eu ensino lá, inclusive, aos meus alunos, e foi uma surpresa para mim, reconheço, ver um aluno meu preocupado com isso. Porque nesse tempo todo, foi a primeira vez que eu vi um aluno tão preocupado assim em, poxa, eu preciso encontrar bens do devedor. Ainda mais um aluno tão preparado, tão pronto como ele. Então,
Meus amigos, só se destaca hoje quem tem um nicho de atuação, quem escolhe com muito cuidado, com muito estudo, quais são os tipos de ação em que você vai atuar. A essa altura, não imagine você que você vai ser um advogado generalista, não. Você deve escolher as ações em que você vai atuar. Deve. Não é opcional. Não é opcional. Tá? Inclusive, quanto mais especializado, melhor. Quanto mais, melhor. Então, eu percebi que aquele meu aluno, ele estava com o foco errado. O problema dele não era encontrar bens do devedor. O problema deles era encontrar o cliente ideal. Se você pode escolher, olha a importância disso aqui. Se você pode escolher, e eu estou falando aqui de um universo de abundância, a grande maioria das ações, e não sou eu que estou falando, apesar de que eu tenho experiência para falar só de observação. Em todo esse tempo que eu fiquei lá no judiciário como assessor de juiz, 10 anos nessa posição, nesse tempo todo, não via grandes problemas para encontrar bens do devedor. Não via... não era um volume considerável de ações em que o processo travava porque não se encontrava bens do devedor. Não no juizado. Porque a grande maioria das ações são ações contra os grandes litigantes que têm dinheiro disponível na conta. Disponível. Então, mas além dessa minha observação, não fique só com o que eu digo, fica com o que o CNJ fala. Pesquisa depois no Google. Grandes litigantes, maiores litigantes. Você vai ver que são os bancos, planos de saúde, empresas de telecomunicação, empresas do varejo. E apesar da crise que se demonstra eventualmente, você vai ver que essas empresas em especial não passam por crise. Todas com lucro, todas sólidas. A gente tem alguns exemplos, mas muito... são a exceção que confirma a regra, percebe? Então, busca aí quais são esses grandes litigantes e você vai entender que a sua missão é escolher as ações em que você vai atuar de acordo com isso. Não tem grande segredo. A exceção são os processos em que você não encontra bens do devedor. É a exceção. Mas, se você está vivendo isso na sua vida como um grande desafio com frequência, você está se posicionando errado. E isso você não pode deixar por muito tempo. Está na hora de mudar. Dá tempo. E é fácil ainda. Você tem agora a chance. Poxa, você que atua em juizado, você tem a faca e o queijo na mão e ainda não entendeu. Então, veja como isso vai mudar a sua perspectiva. E isso, a gente está repleto de exemplos de alunos que fazem isso. Nessa aula em que eu tomei esse susto, porque não é comum um aluno meu ter essa dificuldade. Não é comum mesmo. Mas, naquela aula, eu percebi que aquele meu aluno era o único angustiado, e ele falava, e ele já tinha tentado de tudo naquele processo. Quer dizer, era um processo que, olha, por mais que você domine a investigação de patrimônio, o cara pode estar quebrado mesmo e não ter jeito nenhum. E não vai ter como você encontrar bens do devedor, não. É isso mesmo e pronto. Não tem para onde correr. Percebe?
E eu senti essa angústia nesse meu aluno, e o grande contraste era que todos os outros alunos estavam tranquilos. Por quê? Porque eles já tinham se dado conta disso. Professor, se eu posso escolher o nicho em que eu vou atuar, se é direito do consumidor, se eu vou atuar agora somente contra planos de saúde, ou contra bancos, ou contra seguradoras, para que eu vou escolher outra área que vai me trazer essa grande dificuldade? O que é comum de você não achar bens do devedor? Pequenas empresas, pessoa física, desculpe. Então, presta atenção quando você for atuar nesses processos. Não é que você não vai atuar, mas isso vai influenciar, pelo menos, na precificação dos seus honorários. Olha, em ação contra pessoa física ou contra pequenas empresas, eu não vou litigar no êxito, não vou trabalhar no êxito, não. Posso até ter meu percentual de êxito lá ao final, tal, mas eu vou cobrar meus honorários aí de prolabore, meus honorários iniciais. Isso é para você ficar atento. Aí você até deixar o cliente também ciente de que, olha, não existe milagre. Se não tiver bens, não vai ter jeito a resolver. Isso não. Eu via os outros alunos tranquilos em relação a isso. Ana Paula mexe com o direito do consumidor. Normalmente contra companhias aéreas. Poxa, a gente tem Mariana Dantas, consumidor também. Adriele, Luíse, todo mundo, né? Os meus alunos mais dedicados, eu sigo todos eles, eu vejo como eles se posicionam no Instagram. E você pode fazer isso também. Escolher, olha, aqui eu sei que eu tenho um nicho em que eu vou ter uma abundância de ações sem dificuldade para encontrar bens ao final. Sem dificuldade. E você que está me ouvindo aí, talvez esteja pensando, mas professor, eu sou um jovem advogado. Eu escolher as ações em que eu vou atuar é muita pretensão, não é não? E não é. Eu sei, eu imagino o que você pensa que, poxa, se eu recusar um cliente ou se eu não atuar em qualquer processo que apareça para mim, poxa, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou viver da advocacia? Não é isso. É exatamente o contrário. Todo dia eu recebo dezenas de mensagens no direct no Instagram, mais outras tantas mensagens no YouTube. Me pergunta aí quantas mensagens vêm sobre direito de família, sobre direito eleitoral, direito do trabalho. Me pergunta quantas? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque eu me apresento, como você sabe, um professor de prática em juizados especiais. E quando a pessoa pensa em juizado, ela pensa em mim. Ela não pensa em outra coisa. E quando você se posiciona dessa forma, as pessoas lembram de você. Mas quando você não é especialista em nada, primeiro, que você não vai ser bom em nada. Sendo muito direto, claro aqui, eu espero que você entenda isso o quanto antes. Você nunca vai ser bom se você quiser atuar em tudo. E vai continuar inseguro, vai ter receio de como faz, de como não faz. Meu Deus, eu não sei atuar bem aqui. Claro que não, porque se você mexe com criminal, com tributário, com família, você nunca vai ser bom em nada. E as pessoas não vão lembrar de você e não vão indicar você. É fundamental que você se especialize e se posicione. Olha, eu sou advogado do consumidor e eu
minhas ações. As ações em que eu sou especialista são ações contra bancos, financiamento, até seguro, enfim, ou companhias aéreas, ou plano de saúde. Você tem que ter um posicionamento claro. Tá? Ser especialista não é um problema para você, é a solução. É a solução. Então, quando você me ouve, olha, escolha em que você vai atuar, quais são os tipos de processo em que você vai atuar, você me fala, não, mas eu não posso escolher, porque eu sou um jovem advogado, eu sou iniciante, eu preciso pegar o que aparecer pela frente. Você nunca vai ser bom, nunca vai ser lembrado e vai viver uma vida pesada, difícil, complicada, porque cada processo que você pegar, você vai ter que estudar como se estivesse na faculdade de novo. Porque quem pega criminal, família, consumidor, trabalho, você não tem tempo, não tem condição de se atualizar de tudo. É muita coisa. E, mais do que isso, o cliente não lembra de você num problema específico. Para que a pessoa lembre de você, você tem que se apresentar como resolvedor daquele problema. Não de vários. O que serve para todo mundo não serve para ninguém. E isso não é novidade. Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de dizer que você é especialista naquele tipo de processo. E se torne especialista mesmo. E quando fizer isso, aliás, lição aqui agora, um dever de casa para você. Você que está vivendo aí dificuldade, poxa, eu preciso encontrar bens do devedor, já fiz de tudo, não encontro, e, poxa, combinei com o cliente que ia advogar, que meus honorários seriam só de êxito, então, poxa, é um duplo prejuízo, talvez triplo, né? Porque, não é um ganha, mas não leva, então meu cliente não tem a sensação de que eu, de fato, trabalhei, que dei um resultado para ele, e eu estou aqui, né, numa situação em que eu também não recebi nada, embora tenha trabalhado muito. Então, para você não viver mais isso, anota aí, você vai olhar agora quem são os grandes litigantes, quais são as grandes, coincidência ou não, os grandes litigantes são as maiores empresas do país. Por quê? Não só por isso, mas é simples dizer e que, em razão disso também, as grandes empresas fizeram, né, o seu caminho com uma cultura de desrespeito mesmo ao direito do consumidor. Então, busca aí. Quantas ações de contra bancos, contra seguradoras, contra planos de saúde, companhias aéreas, companhias de telecomunicação. Faz essa pesquisa. Quais são os grandes desafios, os grandes problemas que essas empresas causam e que você sabe que você tem condição de resolver no judiciário? Com certeza vai ter um volume, o tema que você escolha, o nicho que você escolha, vai ter volume suficiente de processos para você atuar. Eu tenho alunos especialistas em plano de saúde, mas não é tudo de plano de saúde, não, é só parto. Tem uma aluna, na verdade. Tem gente especialista em ações contra companhias aéreas. Só isso. Peraí, você está dizendo que não é só eu me especializar em direito do consumidor, mas em algo dentro do direito do consumidor, um nicho ainda mais específico? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. E você vai ter condição de viver da advocacia só atuando nesses processos específicos. Só nesses. É isso mesmo que eu estou falando. Então, faz essa pesquisa.
Olha lá, começa pelo CNJ, bota lá no Google, CNJ maiores litigantes ou CNJ grandes litigantes do Brasil. Você vai encontrar, você vai começar a perceber um padrão, vai ver lá bancos, companhias aéreas, telefônicas, planos de saúde, seguradoras, e daí você vai começar a entender, poxa, já atuei em uma ou duas ações assim, e naquela também, e daí você vai entender como você vai se posicionar para que os clientes em potencial saibam que você é especialista naquela matéria. Tá? E aí você vai perceber grandes litigantes, grandes empresas, nenhuma dificuldade para encontrar patrimônio do devedor. Nenhuma. Meus amigos, obrigado pela companhia de vocês. Estamos chegando aqui ao final, mas façam essa pesquisa. Façam essa pesquisa. Como você vai atuar agora? Em que nicho você vai atuar? Quais são os grandes desafios que você é capaz de resolver em direito do consumidor? E você não vai ter essa dificuldade de, meu Deus, não encontro bens do devedor. Isso nem deveria ser uma questão para você. Tá certo?